pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego e hoje eu vim aqui apresentar para vocês o Bruno, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o curso de Química. Olá, muito prazer, me chamo Bruno, sou formado em Química e atualmente faço mestrado em Química Analítica pela USP de Ribeirão Preto. E vou apresentar um pouco para vocês terem uma noção geral do que é um curso de Química, as possíveis áreas de atuação, é, o ingresso, como que é as formas de ingresso na faculdade e também um pouco da estruturação dos cursos em si. Eu vou começar primeiro apresentando um pouco das possíveis áreas de atuação. A química, por ser uma ciência bastante ampla e diversificada, o mercado de trabalho para esse profissional também é bastante amplo. Ele pode trabalhar em muitas e muitas áreas diferentes, e algumas até um tanto quanto incomuns. Eu fiz uma listinha aqui para tentar focar em todas e explicar um pouquinho cada ponto. Uma das maiores áreas de atuação do químico é em si na indústria petroquímica. Como é uma área relacionada a um grande mercado, por assim dizer, existe uma grande demanda de profissionais para essa área. Normalmente o profissional que trabalha com petroquímica está diretamente relacionado com produção de combustíveis fósseis, gás de cozinha e coisas de forma geral que podem ser extraídos do petróleo, inclusive massa asfáltica, piche, esse tipo de coisa. Ele também pode atuar na área de alimentos, realizando análise da qualidade dos alimentos antes de serem disponibilizados para o consumidor final. Pode atuar na indústria de papel e celulose, como eu citei, de polímeros, que é de forma geral todo tipo de plástico. Atua na área de fertilizantes, tintas, vernizes, cosméticos, que é uma das áreas que mais cresce no mercado. É, Atuar na área de tratamento de água e esgoto e saneamento, tanto de empresas públicas quanto de empresas privadas, que dependendo do tipo de atuação de uma empresa, eles acabam utilizando bastante água e para não acabar devolvendo essa água com algum tipo de contaminante para a natureza, eles realizam um tratamento para devolver essa água da maneira mais limpa possível. Ou, dependendo do tipo de planta produtiva, eles podem até reutilizar essa água nos próprios processos dentro da empresa. Outras áreas também é possível atuar é na área de química fina. Essa talvez seja uma das áreas que vocês como alunos, menos estão acostumados a escutar, mas é uma área que lida com produtos químicos de alto valor agregado e que são produzidos em pequena escala. Eu não consigo citar para vocês agora um exemplo disso, porque é uma área que é tão específica que só realmente quem atua com isso consegue dar bons exemplos, mas existem aí produtos que você compra quantidades mínimas e paga a preços exorbitantes. E isso não é a título de cidadãos comuns, isso para próprias empresas, mas para normalmente esse tipo de produto é utilizado muito em cosméticos, preparação de produtos muito específicos. Outras áreas também que um químico pode atuar é na área de perícia criminal. Quem está acostumado a assistir seriado, assistir CSI, basicamente é aquilo que um perito químico pode fazer. E esse último ponto que eu vou citar agora, que é na área de análises clínicas, um químico ele é totalmente capaz de atuar fazendo análise de materiais biológicos. Entretanto, nesse ponto, um farmacêutico também teria até um pouco mais de aptidão para realizar esse tipo de amostra, mas nada impede um químico também atuar ali, desde que os contratantes o químico em si tenham uma formação específica para isso. De forma bem geral, essas são as maiores áreas de atuação de um químico. Pode ser que exista uma ou outra mais específica que eu esteja esquecendo de citar, mas de forma geral é bem essa. Ah, vale a pena citar também que. Só um minutinho que eu esqueci. Me lembrei. É...
Bom, além dessas áreas citadas, ainda um químico ainda pode atuar na área de detetização, só que nessa área ele não precisa necessariamente ter uma formação como bacharel em química. Um técnico em química já tem o conhecimento suficiente para atuar nessa área. Ainda assim, o químico pode atuar em áreas que não estejam necessariamente relacionadas a plantas produtivas de química e muito menos laboratório. Existem muitos químicos que atuam na área mais comercial, de compra e venda de produtos químicos, às vezes são representantes técnicos, ou até mesmo responsáveis técnicos. Não sei se vocês já têm o costume de ler embalagem de produtos, mas qualquer empresa que produz algum produto químico, seja para de uso cosmético, de uso de limpeza em geral, sempre vai ter lá o nome do responsável técnico. Que qualquer complicação no processo de produção, do uso desse produto em si, a pessoa que assina por esse produto que é responsável por todo esse processo, ajuda em caso de alguma reação alérgica, coisas do tipo, é esse químico que pode auxiliar na hora de resolver esse problema, indicar a melhor forma de tratamento, coisas do tipo. Agora, relacionado um pouco ao ingresso na faculdade, em faculdades públicas, existem, de certa forma, dois mecanismos que pode ser utilizado para isso. Que é o vestibular tradicional, que no caso da USP é a FUVEST, que acontece uma vez por ano. E nos últimos anos começou a aparecer uma nova forma de ingresso para a faculdade, que é através do Enem. Eu não consigo explicar ao certo como funciona o uso da nota do Enem para o ingresso na faculdade, porque eu particularmente optei pela primeira opção, que eu prestei a FUVEST e consegui passar no vestibular. Mas no caso de alunos que são de escola pública ou que se encaixam no quesito de serem cotistas, serem índios, negros, para esses grupos existem algumas, digamos, facilidades que tornam o vestibular um pouco mais justo, que é que durante a execução da prova tem um direito ou algumas vagas específicas, ou no caso de quem é aluno de escola pública, dependendo do número de acertos na primeira fase do vestibular, ganha uma pontuação extra, que ajuda muito a tornar o vestibular muito mais competitivo para alunos que são de escola pública. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como é a estruturação do curso de Química. De forma geral, existem duas grandes divisões no curso, que são os cursos voltados para o bacharelado e os cursos de licenciatura. Quando eu estava no ensino médio, eu nunca entendia muito bem qual era a diferenciação de licenciatura para bacharelado. Eu levei muito tempo para entender isso. Mas de uma forma simples de entender, é assim. O profissional de química com o título de licenciado ele está apto a dar aulas. De forma geral, todos os professores que vocês têm aula aí na escola de vocês, eles são licenciados nas áreas específicas dele. Por exemplo, o professor de química, ele é licenciado em química, o professor de física tem licenciado em física e por aí vai. Já o profissional com título de bacharel, está apto a trabalhar diretamente na indústria em si, a trabalhar em laboratórios diversos, porém ele não tem a competência de dar aulas. Entretanto, no caso do profissional com o título de bacharel, ele pode fazer algum curso complementar que torna ele apto a dar aulas. E em si, a estruturação do curso, tanto de bacharelado quanto de licenciatura, são a mesma. A única diferenciação são matérias específicas, que no caso da licenciatura são matérias mais voltadas que ensinam a técnicas de dar aula, tem um maior número de estágios em escolas que vão preparando esse profissional para literalmente dar aula todos os dias. Já no caso de quem faz bacharelado, ele não tem essa opção de fazer estágios em escolas. Ele normalmente pode fazer estágio em laboratórios dentro da própria faculdade ou em laboratórios de indústrias. É, Sobre a duração dos cursos, em média, os cursos de química têm duração de 4 a 5 anos. Depende um pouco do foco da faculdade em si, se o curso, tanto bacharelado quanto licenciatura,
tem alguma formação um pouco mais específica. No caso do bacharelado, além do bacharelado simples, que só tem as matérias básicas de química, tem alguns cursos que possuem formação um pouco mais específica, que tornam o profissional mais apto a trabalhar em uma determinada área. Mas o que seria isso? Por exemplo, eu tenho formação de química forense. A minha formação me torna um pouco mais específico para atuar como perito criminal. Eu conheço um pouco mais de análise de drogas de abuso, cenas de crime, coisas do tipo. Mas existem profissionais que são muito mais voltados para a indústria, que são os químicos industriais, que eles estão acostumados mais a lidar com plantas produtivas, eles entendem um pouco mais de desenho técnico, de produção de produtos em grande escala. Mas também tem químicos que são mais aptos a lidar com alimentos, ou com mais tecnologia, implementar novos processos para indústrias, ou pesquisa, por assim dizer. É, Além dessas áreas citadas, também tem a possibilidade de um químico atuar na área ambiental, que ele tem a maior capacidade de lidar com grandes impactos ambientais, entender mais como funcionam os diversos ecossistemas, como uma alteração de um determinado ambiente pode afetar o clima, coisas do tipo. Eu acho que de forma geral eu consegui abordar de forma bem genérica os principais pontos de atuação da área de estudo de um profissional da química. Muito provavelmente eu não consegui abordar todos, talvez tenha esquecido um ou outro, mas eu tentei optar por apresentar para vocês de uma forma que você tivesse uma noção geral do que um químico pode fazer, de como que é a faculdade de química, por assim dizer. Espero que tenha ajudado um pouco vocês a entender um pouco mais desse universo mais voltado para a ciência. Gostaria que vocês se mantivessem seguros em casa, estudassem bastante, se preparassem bastante para o vestibular. Um abraço a todos e até mais.